Fala galera, beleza? Estamos aí, mais um ano, né? Se passou agora, estamos em 2022 e é o primeiro vídeo do ano. Quero trazer para vocês um pouquinho sobre esse livro que eu li, O Cavaleiro Preso na Armadura. Esse livro eu li numa viagem que eu fiz, eu fui para o Uruguai agora, né, na fronteira do Uruguai com o Brasil. E eu fiquei lá aproximadamente 15 dias e tive tempo de ler alguns livros. Uns fui terminar só esse ano, mas esse eu li lá. E é um livro muito bom, eu consegui me ver muito em várias partes desse livro. Eu creio que muitas pessoas que vão ler e que leram se viram também em vários aspectos, né? E realmente eu acredito que é um dos melhores livros que eu li o ano passado. Não li muitos livros completos, é claro, devido à faculdade, né, lendo livros mais técnicos, mas sim, esse daqui foi um dos melhores livros que eu li. E eu quero trazer um pouco para vocês, né? É uma fábula que traz o cavaleiro que ficou preso na armadura. O cavaleiro, ele era uma pessoa que queria ser o melhor cavaleiro do reino, cavaleiro bondoso, gentil, prestativo. Ele tinha essa vontade de ser o melhor. E tanto ele queria ser o melhor que em todas as cruzadas ele sempre estava pronto, sempre ia em todas as cruzadas. Chega um determinado ponto que ele quer estar sempre pronto, 100% pronto para as cruzadas, que ele decide não tirar mais a armadura. E ele tem família, ele tem uma esposa, a qual era uma princesa que estava aprisionada e lutou contra um dragão para salvar ela. Ele se casou com ela, teve filho, e na história conta que ele saía para as cruzadas sem se preocupar, deixava a mulher e o filho em casa e simplesmente ia. E toda vez que ele chegava no campo de batalha, o exército olhava e via como se o sol estivesse nascendo, porque a armadura dele reluzia tanto, o brilho dela era tão forte, que era como realmente se o sol estivesse nascendo. E depois, no final do dia, no final da batalha, era como se o sol estivesse se pondo, porque ele estava partindo. E a armadura para ele era tudo. E chega um determinado ponto que ele sempre com a armadura, o fato de falar com a esposa, de ouvir a esposa, já estava se tornando muito difícil. Chega um determinado dia que o filho dele pergunta para a mãe dele: mãe, quando é que eu vou ver o rosto do pai novamente? E ela mostra uma fotografia em cima da lareira: esse daqui é teu pai. Ele: não, mas quando é que eu vou ver de fato o rosto do meu pai? E daí foi quando ela falou para ele: ou tu retira essa armadura ou nós vamos embora. E ele vai atrás de tirar a armadura, relutante. Ele vai até o ferreiro. Ele tem castelos, ele tem muita riqueza, afinal de contas ele era o melhor cavaleiro do reino. O ferreiro não consegue tirar a armadura, está emperrada. E daí então o ferreiro, se eu não me engano, foi o ferreiro que disse para ele procurar um mago. Esse mago nada mais era do que Merlin. Então ele tem que ir em busca de Merlin. O que ele vai fazer? Ele vai até o castelo do rei para avisar o rei que ele vai numa jornada, vai em busca de achar Merlin. Só que quando ele chega para falar com o rei já não está no castelo, porque o rei foi numa cruzada, foi numa jornada, e ele foi sozinho. Tendo essas informações, ele conversa com o Bobo da Corte dá algumas instruções para ele, e ele se vai à Floresta Encantada. Não é bem a Floresta Encantada no livro, mas ele vai procurar Merlin. E ele demora dias
meses, enfim, até que ele encontra a Merlin. Merlin conversa com ele, fala sobre que há sim uma possibilidade dele tirar a armadura, mas ele sempre é relutante. Enquanto ele continuasse com as atitudes dele, né, e não acreditasse no que Merlin estava falando, ia ser bem difícil ele conseguir. Mas chega um determinado ponto que Merlin tem tem os animais da floresta, ele tem um contato muito forte com a natureza, né? Então, e Merlin fala com os animais. Chega um determinado ponto que o próprio cavaleiro ele acredita nas coisas que Merlin está falando e ele começa a escutar os animais. Tem um esquilo e uma pomba que se chama Rebeca. E essa pomba leva uma carta para o filho dele e essa carta volta. O conteúdo dessa carta eu não vou falar porque eu espero que vocês leiam o livro de fato. E então ele pega, Merlin diz pra ele, tu quer retirar a armadura, siga nesse caminho. O nome do caminho era Caminho da Verdade. Então ele vai, deixa o cavalo, né, porque ele não precisa do cavalo. Afinal de contas, é muito fácil ostentar uma armadura reluzente, pesada, quando de fato não é você que está carregando, é o seu cavalo. Então ele deixa a espada, bem relutante, porque a espada é a confiança dele, né? É o que ele usa para se proteger e para atacar, além da sua armadura que serve para protegê-lo. E ele acaba deixando o cavalo, deixando sua espada, porque Merlin diz que não vai haver nenhum perigo, nenhum dragão. E ele vai. E no meio desse caminho, ele tem que passar por 3 castelos. O primeiro castelo é o Castelo do Silêncio. E ele tem que entrar sozinho no Castelo do Silêncio. Dentro do Castelo do Silêncio, ele entra e ele tem um fogo, uma lareira, e ele se senta próximo ao fogo. E ali ele diz que ele não escuta absolutamente nada, nem o som do fogo, da madeira estalando, nada. É totalmente silêncio. E ali ele começa a ficar assustado, a ficar apreensivo. Quando vê, ele escuta uma voz conhecida. E nessa voz era o rei do reino dele. E ele fala brevemente com o rei, e o rei diz que todas as vezes que ele se sente, não perdido, mas ele sente que ele precisa se conhecer, se ouvir melhor, ele parte nessa cruzada. E detalhe, o cavaleiro, quando ele encontrou o rei, ele fala que ele pede ajuda para o rei, e o rei está partindo, está indo. E ele não quer ficar sozinho. Ele não quer ficar sozinho. Assim como muitas pessoas de nós não querem ficar sozinho. Eu mesmo, por diversas vezes, não quis ficar sozinho. E é difícil, é realmente difícil. A questão de estar sozinho, de se olhar e não ter ninguém com quem conversar, ninguém que tu possa ouvir. Mas às vezes acontece, às vezes nós nos deparamos com a solidão, com um silêncio tipo esse. E o que acontece? O rei parte, o rei vai embora, ele fica exatamente assim, nesse silêncio. Só que algo diferente acontece quando ele está nesse total silêncio, passam horas. Uma voz dentro dele começa a falar. E é ele mesmo falando com ele. Ele começa a se ouvir. E ele acha meio estranho conversar consigo mesmo, ele dá um pseudônimo para ele, né? Ele começa a chamar a voz interna de Sun. Então ele conversa com Sun, ele vai seguindo o caminho
uma porta se abre depois que ele consegue se ouvir e ele sai do castelo do silêncio. E depois do castelo do silêncio ele anda mais um pouco, ele encontra a Rebeca e o esquilo novamente, ele anda mais, até que ele encontra um outro castelo, lindo também. E esse castelo é o castelo do conhecimento. Ele entra no castelo do conhecimento, Sam fala com ele, que era ele mesmo, o esquilo e a Rebeca também. Eles entram, eles podem entrar junto, porque, como eu disse, o conhecimento é para todos, não só para um. Isso eu acho muito interessante, que vem com uma outra ligação, com um link com outros vídeos que eu tenho visto sobre um outro livro que eu também li, que eu terminei esse ano agora, que a questão não é do que a gente leva, a questão é do que a gente deixa. E agregar conhecimento somente para si é irrelevante. O conhecimento é algo que a gente tem que passar para os outros. E, enfim, ele acaba entendendo isso, até que ele chega em um outro castelo. Ele passou por esse castelo, ele vê a questão, tem o castelo é bem escuro, esse castelo do conhecimento é bem escuro. E tem dizeres ali na questão na parede, é onde faz ele realmente entender. Tem uma frase que me chamou muita atenção, que é que ele realmente, se ele realmente precisava, né? Cadê? Deixa eu só buscar aqui. Que é uma frase que me chamou bem a atenção. São coisas que às vezes a gente passa, né? Tá aqui, ó. Será que você não confundiu a necessidade com o amor? Às vezes realmente a gente tem a necessidade, a gente confunde a necessidade com o amor. E isso é comum, ainda mais nos dias de hoje. As pessoas têm a necessidade de não estar sozinha. As pessoas têm a necessidade de ter algo para dizer que é seu. E julgam isso, colocam isso como amor. Amor é algo, meu ponto de vista, tá? Sou eu, Éden, uma pessoa qualquer falando. O amor é muito mais do que qualquer coisa. E o amor faz com que a gente veja o mundo com outros olhos. Coisas que a gente nunca imaginou que a gente faria, a gente faz por amor. Tem uma outra história que fala sobre o amor e a loucura andar lado a lado. Não que, vou fazer uma loucura por amor. Não, mas tu acaba sempre fazendo algo quando realmente tu ama alguém. Tu faz sem se importar com o que vai acontecer depois. Simplesmente quer o melhor, tanto para aquela pessoa, para aquilo que tu ama. Né? Tu acaba colocando essa pessoa talvez um nível acima de ti, né? Como, se eu não me engano, foi Cortella que falou que o amor, tu diz para a pessoa, o eu te amo, é tão difícil ser dito pelas pessoas, porque o eu te amo diz, você é o senhor das minhas vontades, você é o senhor sobre mim. Então, falar eu te amo significa sou submisso a você. Então, por isso que é tão difícil. Né? E as pessoas confundem a necessidade com o amor. Né? Podemos amar, mas no fundo nós temos essa necessidade de não estar sozinho, de ostentar, de mostrar que temos algo. Enfim, ele entende essas questões, ele sai, ele vai para o próximo castelo. O próximo detalhe, no primeiro castelo ele perde o elmo, no segundo castelo que ele passou agora do conhecimento ele perde as manoplas e as partes, as botas.
até que ele chega no próximo castelo, que é o castelo da vontade e... Tá aqui, Castelo da Vontade e da Ousadia. Quando ele entra nesse castelo, ele dá de cara com um enorme dragão. Um enorme dragão. E eu me lembro que eu tava lá em Santana do Livramento e eu tava conversando, né? E eu tava falando sobre a questão do dragão. Logo depois que eu li isso daqui, o dragão representa o quê? Quando ele tenta entrar, o dragão fala com ele, sopra, dá aquela baforada, aquela rajada de fogo. E ele se queima, porque é real. Ele sai correndo, ele fala, mas Merlin disse que eu não precisava da minha espada, que não haveria dragões. E daí ele pega e sai. E ele fala com o esquilo, com a pomba e fala com o Sam. E daí ele fala de novo e tenta de novo, e o dragão queima ele de novo. E ele vai mais uma vez, até que ele entende que o dragão nada mais é do que os medos dele. E eu falei com a pessoa que eu estava conversando, uma pessoa que eu tenho muito apreço, falando sobre isso, né? Sobre os dragões. Todos nós temos dragões, todos nós. E o dragão da discórdia, da desconfiança. Essas questões do dragão, como é que ele enfrenta com o autoconhecimento, com o saber que é apenas uma ilusão. Às vezes a gente se deixa levar por pequenas coisas que a gente acha que é real. A gente imagina que é de fato algo, né? Por crenças, né? Não estou falando de religião, mas por acreditar que alguma coisa ruim está acontecendo. Eu mesmo me deixei levar por isso. Ok, às vezes a gente tem razão, às vezes alguma coisa de errado está acontecendo, mas até onde isso vai? Então, ele consegue, ele vê que o dragão começa a diminuir a cada minuto, a cada passo que ele dá para frente do dragão, o dragão diminui, até que ele vira um sapo, e esse sapo começa a cuspir sementes. E essas sementes são as sementes da discórdia. Então ele passa, ele entende, o sapo some, e ele segue o caminho até que ele tem que subir um morro. E uma montanha tem que escalar. Mas ele já está cansado, ele está muito cansado. Até que tem uma pedra dizendo, eu não me lembro dizer, mas eu sei que ele se solta e cai no abismo. E quando ele chega lá no fundo, ele começa a subir. Como se a gravidade tivesse invertido, né? Em vez de puxar, estava repelindo. Ele chega no topo. Moral da história, ele teve que aprender muita coisa. Ele teve que se conhecer, teve que se ouvir, teve que entender que nem tudo é o que parece. Lutar contra os medos dele. E cair, digamos assim, para ele chegar no topo. O que eu tirei desse livro? Eu tirei que a gente precisa se conhecer, a gente precisa entender que nem tudo que a gente pensa a gente precisa se ouvir. E que todos os dias vão haver dragões, todos os dias vão haver sapos cuspindo sementes da discórdia. E basta a gente não regar, não plantar essa semente. E sim, às vezes a gente precisa se jogar, né? Mas com cautela, né? Olha tudo que ele passou para entender o que ele precisava realmente fazer. Então,
Esse livro foi um livro maravilhoso que eu li, foi uma indicação de uma pessoa muito especial. E, de verdade, quem puder ler esse livro, leia, é muito bom. O vídeo ficou, é o maior vídeo que eu já fiz, até porque me falaram que eu tenho assunto, então eu não posso ficar me prendendo a minutos. Então é isso, eu espero de verdade que quem puder, tiver a possibilidade de ler, que leia e entenda que não é ruim ficar sozinho, não é ruim se ouvir, não é ruim conhecer e entender e se autoconhecer, entender as coisas que estão à tua volta. É isso aí, é o primeiro vídeo do ano. Pretendo manter gravando os vídeos, falando sobre os livros e falando mais sobre o meu cotidiano, né? Digamos assim, com os livros, com as minhas filosofias. Então, pessoal, valeu aí, um bom ano a todos.